Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedindo ao Espírito de Deus que nos ilumine neste mês de setembro, que possamos ser homens e mulheres da palavra de Deus. Leitura do livro de Neemias. Naqueles dias, o sacerdote Esdras apresentou a lei diante da assembleia de homens, de mulheres e de todos que eram capazes de compreender. Era o primeiro dia do 7º mês. Assim, na praça que fica de frente da Porta das Águas, Esdras fez a leitura do livro, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e de todos os que eram capazes de compreender. E todo o povo escutava com atenção a leitura do livro da lei. Esdras, o escriba, estava de pé sobre um estrado de madeira erguido para este fim. Estando num lugar mais alto, ele abriu o livro à vista de todo o povo. E quando o abriu, todo o povo ficou em pé. Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu levantando as mãos, amém, amém. Depois inclinaram-se e prostraram-se diante do Senhor com o rosto em terra. E leram clara e distintamente o livro da lei de Deus e explicaram seu sentido, de maneira que se pudesse compreender a leitura. O governador Neemias e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que instruíam o povo, disseram ao todos: Este é um dia consagrado ao Senhor vosso Deus. Não fiqueis tristes, nem choreis, pois todo o povo chorava ao ouvir as palavras da lei. E Neemias disse-lhes: Ide para vossas casas e comei carnes gordas, tomai bebidas doces e reparti com aqueles que nada prepararam. Pois este dia é santo para o nosso Senhor. Não fiqueis tristes, porque a alegria do Senhor será a vossa força. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Pedindo a este Deus de bondade que encha os nossos corações com a sua palavra, para que possamos cada vez mais descobrir em nossas vidas o seu projeto e caminharmos neste projeto. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis com a luz do vosso amor. Enviai sobre nós o seu Espírito e fazei de nós homens e mulheres novos, com a sua graça e com a sua paz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Belíssimo esse texto. Eu acho que para falar sobre liturgia da palavra é um dos textos mais bonitos que nós temos. Só lemos em todos os 3 anos litúrgicos de domingo um trecho do livro de Neemias, que é esse. Mas são 2 textos muito bonitos. Boa noite a todos. Vamos então dar andamento à nossa formação. Hoje iniciaremos uma das mesas que será a mesa da palavra que vamos trabalhar no dia de hoje. Deixa eu abrir aqui. Já está aqui, agora compartilhar. Tela inteira. Acredito que vocês já devem estar vendo. Sim, padre. Tá ok, obrigado, Bruna.
Vamos lá, então. Celebração eucarística, vamos tratar da liturgia da palavra. Como eu gosto sempre de trazer um comentário de um documento da igreja sobre a importância da Bíblia e a liturgia, eu trouxe alguns trechos da Sacrosanto Concílio. Quando vocês leem aí ESC, Sacrosanto Concílio, que é o documento do Concílio Vaticano II. Diz o texto no número 24. É enorme a importância da Sagrada Escritura na celebração da liturgia. Porque é a ela que se vão buscar as leituras que se explicam na homilia e os salmos para cantar. Com o seu espírito e da sua inspiração, nasceram as preces, as orações e os hinos litúrgicos. Dela tiram a sua capacidade de significação as ações e os sinais. Ou seja, antes de seguirmos, mesmo que antes do concílio a palavra de Deus ocupe um espaço exíguo, pequeno na liturgia antiga, né? São alguns textos, ou seja, 10 ou 12 epístolas, mais alguns trechos dos evangelhos e pronto. Eram esses os textos. Não se fazia, não se tinha um lecionário próprio com várias lições e várias leituras. Se tinham alguns pequenos textos. Porque o sermão que viria depois não tratava dos textos bíblicos lidos, mas tratava, sim, daquilo que o pregador ou aquele que proferiria o sermão desejava dizer. Então, o concílio vai resgatar, antes dos textos para serem lidos, aquilo que é salutar na liturgia e que está na Sagrada Escritura. O quê? Os salmos, para se montar os sermões e as homilias, se precisava das leituras, as preces, orações e hinos litúrgicos, cantos, tudo isso brota da Sagrada Escritura, além de todos os ritos. Hoje nós ouvimos um texto que narra toda uma liturgia da palavra. O ambão, o estrado está mais alto, abre o livro, o povo aclama, amém, amém, se prostra diante da palavra, ouve a palavra, é instruído por essa palavra, né? Tem uma exortação em torno dessa palavra. Então, o gesto está presente ali, por mais que seja um texto do Antigo Testamento. Então, a Sagrada Escritura é importante na liturgia. Agora, existe um objetivo de promover uma reforma maior, que é o que vai acontecer pós-concílio. Para promover a reforma, o progresso e a adaptação da Sagrada Liturgia, é necessário, por conseguinte, desenvolver aquele amor suave e vivo da Sagrada Escritura, de que dá testemunho a venerável tradição dos ritos tanto orientais como ocidentais. Ou seja, o que o concílio vem nos dizer? Para que essa reforma tão desejada da liturgia acontecesse, era necessário também mergulhar mais profundamente na Sagrada Escritura. E foi isso que o concílio fez. Por isso, vai dizer no número 51, prepare-se para os fiéis com maior abundância a mesa da palavra de Deus. Abram-se mais largamente os tesouros da Bíblia, de modo que, dentro de um período de tempo estabelecido,
sejam lidas ao povo as partes mais importantes da Sagrada Escritura. Então, aqui está um motivo primordial pela forma que se achou para organizar a mesa da palavra de Deus. Por que eu falo em forma? Porque poderia ter se organizado de diversos modos. Mas fez-se uma opção. E essa opção tem uma marca. Qual é a marca? Para que a palavra de Deus chegasse de forma mais abundante às pessoas. Então, quando nós veremos lá, primeira leitura, Salmo, segunda leitura, aclamação ao Evangelho e Evangelho, o que esse conjunto representa? Representa aí um grande arcabouço desse tesouro da Sagrada Escritura. Representa aí um campo grande para que se leia a palavra de Deus. E não nos esqueçamos, por que essa preocupação tão grande em ler a palavra de Deus? Porque até meados da década de 50 do século passado, não existia no Brasil o texto da Sagrada Escritura traduzido ao português. Geralmente se tinha algumas versões, e essas versões estavam dentro dos seminários. E começam pós-década de 50, a partir da autorização do Papa Pio XII, as primeiras versões da Sagrada Escritura chegando na mão do povo. Eu tenho uma aqui, se não me engano, de 54, 55, que pertenceu ao meu avô. Então, o intuito realmente era que as pessoas pudessem ouvir essa palavra. Se grande parte ainda não podia lê-la, pelo menos ouvi-la. Então, a liturgia foi sugerido que se estabelecesse aí uma quantidade grande de textos. Além disso, nós discutimos tanto aí, achamos que a grande mudança da missa está na missa dita em português e não mais em latim, ou seja, na língua vernácula, né, na língua nossa local. Mas mais do que isso, né, os textos da missa pode dar-se nas missas celebradas com o povo no lugar conveniente, sobretudo as leituras e a oração comum. Então, a linguagem vernácula, por exemplo, o português, deve se ocupar nas leituras exatamente para que o povo possa compreender melhor. Às vezes, se vai a missas, principalmente missas internacionais, né, com vários fiéis, vários tipos de fiéis, em que se lê, as orações são todas feitas em latim, mas as leituras, às vezes, são feitas em 2 ou 3 línguas diferentes, exatamente para favorecer a compreensão do povo das Sagradas Escrituras. Para vermos a importância que o concílio vai dar para essa mudança e centralidade, não só na Eucaristia, mas também na mesa da palavra. Como a mesa da palavra se tornará importante para a vida litúrgica da igreja. Também tomem-se providências para que os fiéis possam rezar ou cantar, mesmo em latim, outras partes e tal. Eu gosto muito desse número 56. Estão tão intimamente ligadas entre si as duas partes, a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia, que formam um só ato de culto. Por isso, o Sagrado Concílio exorta com veemência
os pastores de alma, no caso os bispos e os párocos, a instruírem bem os fiéis na catequese sobre o dever de ouvir a missa inteira, especialmente aos domingos, nos domingos e festas de preceito. Como nós tínhamos conversado já na última semana, né? Deve-se ganhar essa consciência. A catequese é para ajudar os fiéis a crescerem na fé. E não é só a catequese pensada nessa perspectiva para formar catequizandos para a Eucaristia, para a Crisma, para o batismo, para o matrimônio, mas a catequese também, por exemplo, é esse exercício que nós estamos fazendo aqui nessa instrução sobre a Sagrada Eucaristia, né? É uma forma de catequese. Então, a catequese deve conscientizar as pessoas como é importante ouvir a missa toda, ouvir a palavra de Deus e permitir que essa palavra chegue aos corações e penetre na vida. E ambas as partes, palavra e Eucaristia, devem ter o mesmo tempo. Eu acho interessante que existe uma disciplina na faculdade, talvez para vocês pareçam estranho, mas que chama Laboratório de Liturgia. E nela nós fazemos uma encenação de cada um dos sacramentos, para que os alunos vejam. No caso, quem comanda esse era o pároco de vocês, o cônego Zé Luiz, né, o antigo. E isso é exatamente organizado para que se possa entender como o rito está estabelecido para depois vir a executar. E eu acho interessante que quando a gente encena a celebração eucarística, liga-se um cronômetro para saber, né, pelo menos isso foi na minha época, para saber quanto tempo foi uma parte e quanto tempo foi outra. Porque às vezes pode ser que você que reze, que faça uma homilia de meia hora e a oração eucarística vai igual o narrador de futebol, né? O Senhor esteja com você, está no meio de nós, é justo e necessário, nosso dever de salvação, dá-vos graças sempre em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus eterno, todo-poderoso, Senhor Jesus Cristo. E aí não para, porque está com a missa atrasada. Não. Às duas mesas, se deve dar o mesmo valor. Ou também aquela ideia de dizer, não, hoje nós não vamos fazer homilia, todo mundo fique em silêncio, meditando a palavra de Deus. Ou eu estou com pressa, então hoje a gente vai só ler o evangelho e não vai ler os outros. Não tem sentido, né? A celebração eucarística, principalmente nos domingos e nas festas de preceito, ela deve ser organizada na sua totalidade e bem celebrada. Então, vamos para a mesa da palavra e da Eucaristia, agora a mesa da palavra. Primeira coisa que precisamos pensar, algumas coisas que ajudam a celebrar devidamente a liturgia da palavra, ou a mesa da palavra. Isso está na instrução geral do Missal Romano. Primeiro, o lugar aonde proclama a palavra de Deus. Se vocês se lembram do texto que eu disse agora, que eu li agora no início, o Esdras e o Neemias estão num tablado mais elevado para que aquela palavra seja vista por todos. Então, no recinto da igreja deve existir um lugar elevado, fixo, adequadamente disposto e com a devida nobreza, que ao mesmo tempo corresponda à dignidade da palavra de Deus, e lembre os fiéis que na missa se prepara a palavra de Deus e do corpo de Cristo, e que ajude da melhor maneira possível a que os fiéis ouçam bem e estejam atentos durante a liturgia da palavra. Por isso, se deve procurar, segundo a estrutura de cada igreja, que haja uma íntima proporção e harmonia entre o ambão e o altar.
Todas as nossas comunidades aqui o têm com muita beleza e organização, né? Os tamanhos, etc. e tal. Às vezes, o que se acontece é se tem o altar, mas não tem um ambão na mesa da palavra e se improvisa algo. Mas mesmo esse improviso precisa ter uma dignidade. Por exemplo, nós montamos a missa no salão ou para o lado de fora na matriz. Mas a mesa da palavra tem a sua dignidade, como o altar tem a sua dignidade respeitada. Então é importante que se tenha esse destaque. Há um tempo, e não faz muito, existiam duas mesas, a mesa da palavra e a mesa do comentarista. Às vezes, no mesmo nível e de igual forma. E aos poucos essa mesa do comentador, graças a Deus, foi caindo fora, porque o comentador ele não tem uma função significativa e primordial na celebração. Ele tem sim, se existir, como dissemos a semana passada, algumas poucas instruções e ponto. Porque os comentários, se necessários, eles estão inseridos na liturgia. E eles vão ser aí proferidos ou organizados aos poucos. Mas jamais eles devem ser ditos, né? Um discurso, um comentário, um agradecimento, um aviso, não deve ser dado da mesa da palavra. A mesa da palavra é a mesa da palavra de Deus. Por isso que, por exemplo, sobre o altar, você não deve colocar qualquer coisa, porque ali é o altar é Cristo. E a mesa da palavra porta a palavra de Deus, que é Cristo. Então, da mesa da palavra, toda distinção e toda dignidade. Padre, o que eu devo colocar em cima da mesa da palavra? O ambão deve ser adornado com sobriedade, né? Ou de uma maneira mais solene em alguns outros dias, né? O que é importante saber é que eu, pessoalmente, não é que vocês, os que são da minha paróquia, do dia para a noite vão mudar. Mas o que eu acho interessante, existiu um período em que a CNBB se pediu para que se colocasse como ação simbólica todas as toalhas da igreja na cor litúrgica. Isso gerou uma sobrecarga de cor dentro das igrejas, principalmente quando falamos de igrejas pequenas, que ao invés de ajudar a celebrar, atrapalhava. Depois houve uma outra instrução, porque isso não está no missal, que essa cor deveria ter destaque ou na toalha do altar, ou no ambão, ou no ministro que celebrava, né, no padre, na estola, na casula. Pessoalmente, eu acho importante que a cor litúrgica esteja na mesa da palavra. Por quê? O altar deve ser exaltado o altar. Então, independente da toalha que se coloque, a toalha não pode cobrir o altar. A gente só cobre uma mesa quando ela não é muito bonita. Se o altar não for muito bonito, nós precisamos arrumar um altar bonito, porque o altar é Cristo. Mas o que é importante? Que no altar se põe uma toalha branca, que mostra toda essa pureza, toda essa beleza que o altar tem, e o branco não vai esconder isso. Talvez se quiser pôr um detalhe ou outro, um bordado e tal, mas
tem problema. Agora, no ambão, quando você se coloca uma toalha verde, uma toalha vermelha, uma toalha roxa, uma toalha rosa, uma toalha branca, uma toalha preta, uma toalha... O destaque está concentrado. E aí marca, olha, todo mundo sabe minimamente que se está verde é tempo comum. Vermelho, estamos celebrando algum Marte ou é Sexta-feira Santa. Ou é Domingo de Ramos. Roxo, estamos na Quaresma ou no tempo pascal, ou no tempo do Advento. Ou pode ser a missa de um fiel defunto. O preto, a mesma coisa, pode ser a missa de um fiel defunto, que pode ser uma missa de corpo presente, ou uma missa de sétimo dia, ou a missa de finados. Branco, estamos no tempo pascal, a festa de um santo, alguma festa de Nossa Senhora, de Jesus, Páscoa, Natal. Róseo, estamos no domingo Gaudete ou domingo Letare, terceiro domingo do Advento ou quarto domingo da Quaresma. Já falamos, acho que todas as cores. Ah, padre, às vezes aparece um dourado, uma coisa assim. É que o branco às vezes se destoa e como é muito festivo, aí se coloca uma cor mais reluzente, um dourado, um prateado, por causa da celebração digna que ali tem. Então, retomando, do ambão se proclama a palavra de Deus, o salmo e o precônio pascal. O precônio pascal é a proclamação da Páscoa, aquela que canta na vigília pascal. A homilia e as orações dos fiéis podem ser pronunciadas do ambão, já que estão intimamente ligadas a toda a liturgia da palavra. Mas não é conveniente que subam no ambão outras pessoas como comentarista, o cantor, o dirigente do coro. Isso não faz parte. A mesa da palavra é a mesa da palavra, o ambão é o ambão. Então, leitura, salmo, precônio, a homilia, a oração dos fiéis, a sequência, às vezes acaba cantando também ali, que não deixa de ser uma leitura. Padre, mas nós não estamos fazendo o salmo responsorial da mesa da palavra. Não estamos fazendo mais por motivos de movimento, de limpar microfone, essas coisas todas, em virtude da pandemia. Por isso que se está rezando e cantando o salmo do lugar, né? Se está cantando o salmo do lugar dos cantores mesmo. Para que o ambão ajude da melhor maneira possível nas celebrações, deve ser amplo, porque em algumas ocasiões tem que estar nele vários ministros. Além disso, é preciso procurar que os leitores que estão no ambão tenham luz suficiente para ler os textos na medida do possível e microfones bons para escutá-los. Então, imagina, o missal está preocupado com a audição das pessoas. As pessoas precisam ouvir com clareza os textos. Os textos não podem ser proclamados de qualquer forma. Precisam ter toda a reverência e o respeito necessário. Incrível a qualidade dos leitores e a capacidade deles e a reverência que eu encontro em toda a paróquia Frei Galvão. É muito bom mesmo como tem uma organização, tem uma postura, uma boa dicção, uma calma, uma tranquilidade, né? Claro, eu vou começar a ler, às vezes eu posso ficar um pouco nervoso, não tem problema. Só dou uma pequena dica. Estou lendo. E ocorreu um erro. Né? No princípio, Deus criou a terra e o céu, a terra estava deserta e vazia. Desculpa. A terra estava vazia e deserta. Esse desculpa é feio. O que você pode dizer mais bonito?
Ou você só volta e relê, que aí você não distrai as pessoas, ou você diz o melhor e relê. Mas nem precisa dizer esse o melhor. Volta e relê. Não conseguiu, tá nervoso, para um instantezinho, respira e retoma. É normal ficar nervoso, principalmente quando vai se ler as primeiras vezes. E acaba que atropela e tal. Mas é preciso estar sempre com óculos para não ter que emprestar do vizinho, né? E, principalmente, ter lido o texto antes, ter chegado na igreja e olhado o livro onde está o texto, para que possa saber direitinho onde está esse texto, para não correr o risco de não achá-lo depois, para engasgar. Às vezes tem alguma palavra que eu não sei, Abimeleque, Deuteronômio, Eclesiastes, Eclesiástico. Se não consigo pronunciar tudo, então peço uma ajuda. Olha, tem uma palavrinha aqui que eu não estou conseguindo entender. Raramente vai ter alguma palavra que seja em grego, como Eli, Eli, lama sabachthani, como tem no relato da Paixão, que geralmente é o padre que lê. Mas pode existir um texto, algo que eu não consiga discernir. Então, o melhor é olhar com atenção. Se tiver dúvida, pergunta. E, quando estiver muito nervoso, paute por ler o mais vagarosamente possível. Por quê? Porque isso é bom. É isso que ajudará. Às vezes, a pessoa está lendo e você parece que ouve na voz dela o coração bater assim, porque a voz dá uma tremida. Mas isso faz parte. Ao continuar lendo, vai se acostumando e pronto. Digo uma coisa, é que eu acho que vai aparecer isso aqui. Então, só para ter uma divisão aí, antes que eu fale do livro, este do lado, eu acho que aí é do lado esquerdo, esse mais escuro aqui, isso se chama púlpito e não ambão. O púlpito, normalmente, ele era mais elevado e no meio da igreja. Nem sempre ele era usado para proclamar a palavra. Às vezes, ele era usado somente para o sermão. E por que ele está no meio da igreja? Para que todas as pessoas ouvissem. Precisamos lembrar que não existiam microfones. Então, para que as pessoas ouvissem os sermões aos domingos ou nas festas solenes, esses púlpitos ficavam no meio da igreja. E aí aquele que iria proferir o sermão subia as escadas e proferia o sermão dali. O ambão, que já está no lado direito, é esse que tem esse belo afresco em dourado na frente. Ele tem toda a sua dignidade. E eu quis colocar essa foto, porque eu não consegui achar outra que ficasse melhor, né? Que mostram os dois, o altar atrás e o ambão. Por que que o altar não está, o ambão não está próximo do altar? Porque no Vaticano não cabe o ambão aqui do lado. E segundo, como o espaço litúrgico é muito grande, então você pode deslocar até para dar um destaque maior. Mas, padre, aquilo é gigantesco. Então, se você coloca um altar pequenininho e um ambão pequenininho, não aparece. Esses castiçais que vocês estão vendo aí sob o altar, normalmente eles devem ter no total com a vela de 3 a 4 metros de altura. Parecem minúsculos, né?
mas são gigantescos, porque a coluna, o baldaquino e toda a estrutura da igreja é muito grande. Mas mesmo assim, podem ver, o ambão ele é mais elevado, né? O mocinho que está aqui, ele está mais elevado do chão, ele é ornado, então todo mundo sabe que esta é a mesa. Às vezes, pode-se ter 3 ambões. Por quê? Porque se vai ler, por exemplo, o relato da paixão. Então, aí se coloca 3 para que se faça a leitura narrada, né? Cada um lê uma parte do texto, porque o texto é muito extenso. Então, pode existir isso. Hoje, os púlpitos foram aposentados. Se lê normalmente no ambão. Né? Quando o Village foi atacado por abelhas e nós rezávamos a missa do lado de fora, eu transformei a escadaria ali da entrada da lateral da igreja num púlpito e falava dali para que as pessoas vissem, né? O púlpito normalmente era mais visível, mas não era só pela visibilidade, era pela fala. A fala ecoava dentro da igreja com maior facilidade. O ambão, ele tem microfone, então nós não temos mais esse problema. Normalmente os púlpitos são ricamente decorados também. Há púlpitos aí belíssimos em todas as igrejas que a gente pode encontrar em todo canto. Eu já vou aproveitar para continuar aquele assunto aqui. Os livros para anunciar a palavra de Deus nas celebrações. Os livros onde se tiram as leituras da palavra de Deus, assim como os ministros, as atitudes, os lugares e demais coisas, lembram aos fiéis a presença de Deus que fala ao teu povo. Portanto, é preciso procurar que os próprios livros, que são sinais e símbolos das realidades do alto e da ação litúrgica, sejam verdadeiramente dignos, decorosos e belos. Primeira coisa que eu queria dizer, os livros litúrgicos não são o texto da Bíblia. Não é a Bíblia que eu vou abrir e ler. Eu posso levar a Bíblia à missa e abrir na citação e ler. Futuramente, quando a tradução nova do missal sair, eu quero sugerir a vocês, atualmente não vale a pena comprar, porque vai sair uma tradução nova, né? O Missal do Povo de Deus, ou seja, um livro que traz o rito da missa e os textos bíblicos de todo o tempo. Existe um de domingo e um de semana. Aqui você segue a missa todinha. Mas, como eu disse, nós estamos esperando aí a tradução para vir. É como se fosse uma liturgia diária, mas da qual você compra uma vez e nunca mais precisa comprar. Aprende a lidar com as fitas para lá ou para cá, rapidamente domina o missal do povo de Deus. No Brasil, nós não temos costume de levar o missal na igreja. Primeiro, porque não se tinham edições e elas eram caras, né? As edições em latim. A Paulus lançou esse em português, mas ele nunca pegou. E eu sempre quis sugerir, mas desde que eu sou padre, estou aguardando aí a, a tradução desse missal novo para que nós possamos sugerir às pessoas para comprarem, né? E até criar aí modos de fazer ser mais acessível na mão do povo o missal dominical. Então, o mais certo de levar a missa é o missal, porque aqui tem a tradução de todas as lições e os textos conforme a igreja já reconheceu. Então, é conveniente que em nossos dias, nas catedrais, nas paróquias, nas igrejas mais concorridas, haja um evangeliário. Na nossa matriz tem um evangeliário, que pode ser adornado com uma capa ou com outras questões.
que são os textos destinados, são os livros destinados, que tem os evangelhos. E os livros das leituras são os lecionários. Que lecionários que nós temos? Lecionários, livros das lécios, das lições, das leituras. Nós temos vários lecionários. O lecionário semanal, ou também chamado ferial, um só, dividido em ano par e ímpar. Nos anos pares e ímpares tem a leitura, primeira leitura com o Salmo, e a leitura do Evangelho é na sequência, segue uma ordem, Mateus, Marcos, Lucas e João. Desculpa, Mateus, Marcos, aí depois a Páscoa é João, e depois segue Mateus e Marcos e Lucas, finaliza sempre com Lucas. O dominical é dividido em ano A, B e C, vamos tratar disso futuramente. Existe um lecionário santoral, que tratam das leituras dos santos específicos. Então, por exemplo, alguns textos santorais que são de santos que são no domingo estão no lecionário dominical, os outros todos e as sugestões dos textos estão dos santos do calendário litúrgico, estão no santoral. Caso o seu santo ou o santo da sua comunidade não esteja no calendário litúrgico, o caso, por exemplo, de Nossa Senhora da Rosa Mística, não está no calendário litúrgico. Ela é celebrada no dia 13 de julho. E de onde eu vou tirar os textos? Eu vou no santoral. Começa com os textos dos santos por dia do ano. Como lá no dia 13 de julho não está a memória de Nossa Senhora da Rosa Mística, da aparição, então eu vou no comum de Nossa Senhora e escolho um texto. Por exemplo, se nós tivéssemos Santa Rita, que também não está no calendário, né? Nós vemos no comum das santas mulheres, comuns dos santos e santas, santas mulheres, lá vai ter sugestões de textos, primeira leitura, salmo e evangelho. Tantas outras, né? No Festa de Nossa Senhora de Fátima, nós também fizemos isso. Vai lá no comum. Existe comum dos apóstolos, não tem, porque todos os apóstolos têm textos próprios. Existem outros comuns de santos, comuns de pastores, comuns de doutores da igreja, comuns de Nossa Senhora, comum dos mártires, né? Então, existe aí um conjunto de leituras escolhido. E, além disso, cada um dos rituais de sacramento tem também um lecionário dentro dele. Então, você abre lá o livro, o ritual de matrimônio, no final existe o conjunto de textos. Você abre o ritual de Ezequias, que não é um sacramento, mas é um sacramental, é um ofício da igreja, né, uma oração da igreja, existe um conjunto de leituras para serem feitas. Todos os ritos sacramentais e de sacramentos e sacramentais, a igreja tem leituras. Você vai benzer, você pode ler uma leitura que tem uma sugestão lá. Vamos benzer uma casa, benzer um carro, benzer isso, benzer aquilo. Sempre tem uma leitura apropriada, separada. Exatamente para favorecer o maior conhecimento da palavra de Deus. Além dos lecionários que vocês conhecem bem, e eu queria dar um destaque. Por que ler do lecionário? Por duas coisas. O tamanho da letra, que é muito bom e visível. Segundo, a folha amarelada,
que impede que ofusque a vista quando a página é branca. E o livro lá está direcionado para isso, né? Está organizado para ter as lições próprias desse período. Né? Fora do lecionário existe o evangeliário. O evangeliário comporta somente os textos dos evangelhos. Como nós vamos ver daqui para frente, os evangelhos têm um destaque maior dentro da liturgia da palavra. Por isso que eles estão presentes nos lecionários, mas de modo especial eles estão nos evangeliários. O evangeliário é destinado para as celebrações mais solenes, principalmente dos domingos e dos santos de preceito, dos dias santos de preceito. Então, ele tem toda uma solenidade própria. Certo. Aqui nós vamos ter um outro problema que talvez já vamos entrar para comentá-lo de imediato. Regularmente, numa procissão de entrada da missa, de modo especial, uma missa solene, por mais que a foto aqui não esteja boa, a foto da direita, o que se tem? Nós já falamos disso. Se tem o turíbulo com a naveta, né? O turiferário com a naveta, à frente, a cruz processional, as velas ladeando os seriferários, então o crucífero com os seriferários, e na sequência vem o evangeliário. É o evangeliário que entra em procissão. Pode-se também o lecionário. Essa instrução não está no missal. Essa instrução está num documento chamado Guia Litúrgico Pastoral, que a CNBB lançou já em várias edições. Eu tenho a segunda edição, que, se não me engano, eu nem sei de quando é, porque não está escrito aqui. Mas é um guia que foi organizado para ajudar um pouco as comunidades. E nele, uma das coisas que foi bastante comentado é sobre a questão da celebração, da procissão da Bíblia, que se organizou no Brasil com uma força muito grande. Por causa dos meses temáticos, criou-se eventos próprios na liturgia. O que são os meses temáticos? Campanha da Fraternidade durante a Quaresma. Mês da Bíblia, mês das vocações em agosto. Mês da Bíblia em setembro. Mês das missões em outubro. E aí, mês de Nossa Senhora em maio. Estes temas não fazem parte da liturgia. Nossa, padre, mas a vida inteira nós celebramos isso como parte. Então, não faz parte. Faz parte do quê? Faz parte da vida da igreja. O problema é que nós queremos colocar tudo na missa, porque se a gente falar que vai ter missa, o povo vem. Mas se nós falarmos que vai ter uma lécio divina, uma meditação sobre a palavra de Deus, uma reflexão, um curso sobre a palavra de Deus, não sei se o povo vai aparecer. Então a gente fala que vai ter missa e faz uma procissão, dança com a palavra. Eu já vi gente jogar essa palavra para cima e receber na peneira de volta, tirar a palavra do meio do pão. Com criatividades mil, o Brasil criou essas procissões, todas. E isso desvirtuou o rito oficial e o rito correto. Mas, padre, isso não pode ser feito? Pode ser feito no encontro catequético, no encontro de oração da comunidade, isso pode ser feito. Até na liturgia, na celebração da palavra. Não tem problema. Agora, dentro da missa, segundo o que a CNBB já diz,
o certo é, na procissão de entrada, entrar o evangeliário. Caso não tenha o evangeliário, pode entrar o lecionário, que é uma sugestão para este tempo, caso queiram dar um destaque à palavra de Deus. Mas não precisa ser no mês de setembro. A palavra de Deus pode entrar todos os domingos, porque todos os domingos são solenidade, sem nenhuma dificuldade. Entra e coloca ela na mesa da palavra e pronto. Entra a Bíblia? Não. Entra o evangeliário, que se entrar vai sobre o altar. Se for não tiver o evangeliário, como na maioria das nossas comunidades, entra o lecionário, que é o texto que vai ser lido. Porque é interessante essas procissões. Eu fiz muito delas, viu? Não estou falando que eu só fiz certo, não. Já fiz errado bastante vezes já. Até a gente descobrir qual é o certo. Se entrava com a palavra de Deus, se fazia uma coisa toda, chegava lá, lia o texto de outro texto. Mas e a palavra que entrou? Ah, não, a palavra não serve para ser lida. O que vai ser lido é do ambão. Então, a procissão na celebração eucarística, ela é no início da missa com o lecionário, com o evangeliário. No caso da não existência do evangeliário, com o lecionário. Nas missas semanais, padre, nas missas durante o dia da semana, não tem, a não ser que seja uma solenidade. Caso tivéssemos um diácono, então isso poderia ser feito sempre, porque é a função própria dele portar os evangelhos nas procissões de entrada da celebração eucarística, né? Porque ele é o homem da palavra de Deus. Mas não temos diácono permanente, nem diácono transitório, então as procissões da palavra de Deus que existiam aí em várias missas, elas devem ser suspensas. Claro, cada paróquia segue aí o que o pároco definir, mas o que a igreja nos aconselha é que não se faça, principalmente também em respeito a essa palavra, né? Às vezes se via coisa que a palavra era jogada para lá, jogada para cá. Era mais bonito a dança do que a palavra, não tinha destaque nenhum. O que tinha destaque era a dança. Essa procissão ainda a palavra está no meio. Mas se via danças gigantescas e daqui a pouco a pessoa tirava a palavra de algum lugar e mostrava e pronto. Mas a aclamação é a palavra. Então, quando pudermos voltar a fazer momentos de oração, podemos trazer a palavra de volta, como uma procissão no momento de oração. Na missa, ela entra na procissão de entrada. Se for o evangeliário, para o altar, se for o lecionário, para a mesa da palavra. Sempre fechada. Sempre fechada. A única vez que ela é apresentada aberta é ao bispo para que ele beije, né? O diácono apresenta ao bispo, ou o padre apresenta ao bispo para aquele beijo. Só. Se o bispo for dar a bênção com ele, é fechado. Sempre. Vamos lá. Liturgia e sobre os meses temáticos, então eu acredito que aos poucos nós vamos trabalhando, mas precisamos tentar resgatar a liturgia de cada um desses domingos e não o mês temático. Na quaresma já temos feito isso, né, onde a campanha da fraternidade pode ocupar o seu lugar, mas é importante ressaltar que os domingos da quaresma são muito importantes. No mês da Bíblia, no mês das vocações, podemos ressaltar nas orações, em algum canto, mas não precisa ganhar o centro da liturgia, né? Precisa, sim, ocupar o lugar que lhe é próprio. Então, o ambão e o livro auxiliam muito para uma boa organização da liturgia da palavra. Padre, a liturgia da palavra é composta do quê? Então, estamos falando de uma liturgia da palavra de domingo ou solenidades. Uma leitura, um salmo
responsorial a essa leitura, uma segunda leitura, algumas vezes uma sequência, poucas vezes, aclamação ao Evangelho, proclamação do Evangelho, homilia, profissão de fé e oração universal, ou também chamada oração dos fiéis. Essa é a composição. Padre, quando vai organizar? Quando a igreja for organizar as leituras na primeira, na segunda e no Salmo e aclamação ao Evangelho, como que a igreja organizou esses textos? A partir do Evangelho. Então, aqui o centro está no Evangelho. Se escolheram os evangelhos e depois se dividiram as leituras correspondentes ao Evangelho. Então, todas as leituras têm alguma correspondência ou ligação direta com o Evangelho. De preferência, a primeira está diretamente ligada ao Evangelho. Lembremos aquele texto do homem de Balsaliça, que vai ofertar os pães a Eliseu, os pães de cevada, os primeiros pães de cevada. Quando ele oferta, o homem de Deus diz a ele para distribuir às pessoas que estão lá à frente. E ele vai dizer o que é tão pouco para tanta gente. E Eliseu vai dizer, o Senhor, a palavra de Deus diz, comerão, fartarão-se e ainda sobrará. No Evangelho, texto da multiplicação dos pães. Então, percebem a conexão dos dois textos, né? Então, isso é claro. O Evangelho corresponde à primeira leitura, sempre. E o centro está no Evangelho. Ele é o escolhido por primeiro e depois se escolhem os outros textos. Mediante as leituras é preparada para os fiéis a mesa da palavra de Deus e abrem-se os tesouros da Bíblia. Por isso, é melhor conservar a disposição das leituras bíblicas, pela qual se manifesta a unidade dos dois testamentos, Antigo e Novo, e da história da salvação. Nem é permitido trocar as leituras e o salmo responsorial, constituídos da palavra de Deus, por outros textos não bíblicos. Então, quero pôr um texto bonito, que eu gostei de um santo, ou alguma coisa assim, não pode. Os textos bíblicos são os textos oficiais para serem lidos, né? Para serem proclamados. Na celebração da missa com o povo, as leituras são sempre proferidas do ambão, porque pode existir uma missa sem o povo também. Por tradição, o ofício de proferir as leituras não é função presidencial, mas ministerial. Então, quem lê não é o padre, o presidente da celebração, nem o bispo, etc. e tal. Quem lê são aqueles ministros escolhidos para isso. O chamado ministério de leitor. De leitor e de acólitos. Os acólitos servem o altar, os leitores leem na missa. Como nós não temos esses ministérios ativos, então, as pessoas preparadas para isso. As leituras, então, sejam proclamadas pelo leitor, o evangelho é anunciado pelo diácono ou por um outro sacerdote. Na falta do diácono ou de outro sacerdote, o próprio sacerdote celebrante proclama o evangelho, como acontece todo domingo e todas as celebrações nas nossas paróquias. Caso não tenha nenhum leitor, o padre pode fazer as leituras também, mas é desnecessário. Tendo alguém que possa ler na missa com o povo, essa pessoa lê. Depois de cada leitura, quem leu profere a aclamação e o povo reunido, por sua resposta, presta honras à palavra de Deus. É palavra do Senhor, graças a Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eu não sei se valeria a pena continuar, porque nós já demos 9 horas.
né? E aí, se continuar, acho que vai atrasar muito. Então, a gente para aqui na, na divisão das leituras, né? De como elas se organizam. Vamos lá. Tem alguma dúvida, alguma pergunta? O padre, antes da gente passar para as perguntas, o senhor pode falar novamente a leitura bíblica que o senhor iniciou hoje, a oração inicial? O texto de Neemias, deixa eu só achar ele aqui agora. Neemias, capítulo 8. Pode ler o capítulo inteiro, se quiser, é bonito. É que é uma seleção, tem 2 ao 4, 5 ao 6, 8 ao 10, mas só o capítulo 8 é belíssimo, vale muito a pena. Tem todo o conjunto. E só uma falinha sobre o texto, já que você perguntou, eu gosto muito desse texto, eu já aproveito para falar dele. Ele é lido num dos domingos aqui, por isso que eu estou vendo ele no missal. Tem um momento aqui que o texto diz assim: ide para vossas casas, comei carnes gordas. O que são as carnes gordas? Carnes com bastante substância, né? Carnes substanciosas, não é aquele bifinho de frango que não tem nada. Uma coisa que dê substância, mesmo, que você come e fica feliz, né? Uma bela rabada, um mocotó de porco, uma feijoada bem feitinha, uma costela com mandioca, um negócio bom mesmo, né? Comei carnes gordas e tomai bebidas doces. Por que tomai bebidas doces? Porque traz alegria, você fica um pouquinho elevado, né? Você bebe um pouquinho de vinho alcoólico, aqui com certeza devia ser vinho. Você bebe um pouquinho de vinho doce, ele sobe o teor de álcool do organismo porque ele é mais doce. E você fica feliz logo. O intuito era que o povo ficasse feliz. O povo está triste aqui. Por que o povo está triste? Porque foi puxado a orelha deles, né? Eles voltaram do exílio, construíram as suas casas, mas não construíram o templo. E aí Esdras e Neemias dão um pisão em cima deles, igual a galinha pisa nos pintinhos. Esdras e Neemias dão uma bronca e depois alisa. Por isso que fala para o povo: volta para casa, come bem, bebe bebida doce, alegra o coração, porque amanhã nós vamos começar a trabalhar para construir esse templo. Né? Então, se alegre hoje, porque hoje é o dia do Senhor. É um dia de festa. Por isso que, por exemplo, no domingo nunca se deve fazer jejum. Porque domingo é dia do Senhor. É dia de festa, né? É dia de celebrarmos. Não precisa comer uma rabada, uma buchada, nada assim, mas um bom macarrão com frango assado já alegra o coração de qualquer um, né? Ainda mais eu que estou com fome. Tá vendo, Pirilo? Sua pergunta rendeu água na boca aí. Agora uma pergunta da Maria Lúcia. Quem carrega o evangeliário na procissão de entrada? Oficialmente, o diácono. É função dele. No ofício litúrgico, o diácono é quem serve o bispo e o padre. Como nós ainda não temos uma abertura nessa diocese para mais diáconos, então acaba se substituindo, né? Eu acho, e aí é achismo meu, tá? Não é norma da igreja. Eu acho que, como nós não temos o diácono, o leitor poderia entrar de forma tranquila. Caso não tenha o diácono, mas tenha mais do que um padre, o padre entra, sem nenhum problema. Ele entra com o evangeliário e coloca sobre o altar, porque vai ser ele que vai proclamar mesmo depois, né? Sempre que tem dois padres celebrando, vocês podem perceber que o que não está presidindo é o que vai ler, o que vai montar o altar, é o que vai fazer as chamadas funções diaconais, que é o diácono que deveria fazer.
No nosso caso, como nós não temos nem diácono, nem 2 padres, porque às vezes falta até um para rezar a missa, então eu não tiraria do leitor fazer isso. O leitor entraria, coloca lá e depois faz a leitura, sem nenhuma dificuldade. É que hoje nós estamos economizando em leitores, né? O comentarista é leitor e tal, então ele está lá na frente, ele volta, tudo por causa da questão de microfone. Mas, uma vez, Deus perdoe, eu levei uma bronca porque eu pedi que um leitor entrasse e o bispo ficou muito bravo. Não este bispo, o anterior. Que ele disse que se não tinha diácono, deixa lá e pronto. Só que numa celebração solene, é muito bonito entrar com a palavra de Deus e ela ter esse destaque. Por isso que nós inventamos a procissão da entrada da Bíblia. Exatamente porque não faz no começo. Então, se vai ter a procissão, por que não faz no começo? Começo que é uma procissão bonita, pausada, tem um canto apropriado que acompanha, entra, chega à frente, coloca diretamente. Padre, eu preciso mostrar para o povo? Claro que não, porque você vai entrar com ele no alto. Se você entra com ele no alto, todo mundo está vendo. Agora, se você entrar com ele aqui, segurando aqui embaixo, ninguém está vendo. Então, entra com o livro no alto e chega lá. O evangeliário não é recomendado que se tenha em todas as igrejas. Primeiro, pelo custo dele, e segundo, porque normalmente não se tem os leitores, os diáconos para ler. Mas se a comunidade quiser ter, pode ter. É um livro custoso, né? E que pode ser usado todo domingo e solenidade. Mas eu acho que não tem nenhum problema fazer isso com o lecionário. Só cuide, um negócio importante. Entrou com o lecionário, chega lá na frente, põe o lecionário lá, não sabe aonde está a leitura. Ferrou. É igual quando o ventilador bate, leva a folha e aí depois o leitor chega lá e ele vira para cá, e ele vira para lá, e ele não acha o texto, e ele procura, e ele não sabe onde está. É complicado. Quando eu comecei a ler na igreja com 15 anos, o padre o sacristão, que no caso era meu avô, disse assim: quando você for ler a missa, você vem aqui antes e vê o texto. Visto o texto, decora a página que ele está. Então, ele está na página 100. Então, eu sei. Porque se eu chegar lá e o texto não estiver lá, eu sei abrir e achá-lo. Porque se você estiver nervoso e você não acha o texto, piora mais ainda. Aí que não sai palavra nenhuma para ler, né? Então, cuidado com isso. Por isso que os livros sempre têm fitas. As fitas são feitas para abrir onde deve ser lido. Por isso que elas ficam na lateral. As fitas que ficam para baixo são as fitas que estão sem uso. As fitas que estão na lateral são as fitas que estão destinadas para o uso. Porque está marcado, ó. O meu missal tem 3 fitas. As fitas estão aqui marcando exatamente aonde está o que eu vou usar. Por isso que a gente põe a fita para a lateral, para poder abrir. Legal. Antes da gente passar a palavra para a Cris, o Afonso está perguntando, comentador e comentarista, tem alguma diferença? Não, mesma coisa. Comentador ou comentarista. É igual falar de munições e comentários. Munição não é aquilo que põe no revólver. O que põe no revólver é munição. Munição é o comentário. Existem munições oficiais? Existem. Antes de casamentos, Quinta-feira Santa, Sexta-feira Santa, Sábado Santo. Algumas liturgias têm munições, têm comentários. O padre explica o rito. Fora disso, o povo é convidado a prestar atenção, principalmente porque hoje o rito é dito em português, né? Então a gente precisa perder a preguiça de querer que alguém explique
durante a celebração. Antes, ótimo, mas durante a celebração, nós devemos prestar atenção. Cris? Eu, de novo, com as minhas dúvidas. Padre, é o seguinte, com relação aos dois ambão, né? O ambão da palavra e o ambão que o comentarista usa para fazer o comentário e para fazer as intenções. Antes da pandemia, na Matriz e no Bosque, né, que são as duas igrejas que eu mais frequento, e também lá na Matriz e no Bosque, onde eu mais frequento, tinha os dois ambãos, né? O ambão da palavra fica em cima, né, do degrau, né, ficando ali em destaque, e o ambão desse comentário e dessas leituras das intenções ficam para baixo, né, do degrau do altar. Então, o ambão fica em destaque. Quando não existe esse espaço, né, por exemplo, aqui na Rosa Mística, né, a gente só tem um ambão, aonde é que a gente pode fazer esse tipo de colocação das intenções, por exemplo? A gente já aprendeu, né, que tem um lugar na missa que a gente pode fazer as intenções, etc. e tal. Mas se a gente, se houver, até a gente se desacostumar de colocar as intenções todas escritas, né, enquanto a gente vai colocando as intenções, aonde que lê isso? Lê num lugar separado? O comentarista, a pessoa que vai ler, né, ela fica do lado do ambão, como é que funciona? Essa é uma das perguntas que eu tenho para fazer, né? E a outra seria com relação e daí eu pergunto mais assim em relação à nossa comunidade, né, que é meio carente assim de espaço e de vamos dizer assim, de objetos litúrgicos, vamos dizer assim. Por exemplo, a gente não tem tanto essa riqueza de detalhes, né? Se a gente vai fazer uma celebração tipo da Nossa Senhora Rosa Mística, né? E a gente não tem o turíbulo, a gente não tem a navete, a gente não tem não tem a cruz processual, não tem toda essa parte. E isso tem alguma influência? Quer dizer, eu acho que não, né? Porque a nossa celebração acontece da mesma forma. Mas isso tem alguma prejudica um pouquinho a celebração? Então, vamos começar da segunda. Não prejudica, é necessário ter uma cruz, ter um altar ou uma mesa digna para ser celebrado, que no caso de vocês acontece, sem nenhuma dificuldade. Se tiver, ganha um tom mais solene. Mas também, por exemplo, você pode ter um turíbulo e não ter quem use, ou não ter quem acenda, ou quem saiba mexer. Né? Então, precisa aí trabalhar algum serviço de acolhimento para isso, mas não muda o grau da solenidade por causa disso. Sobre a questão do ambão. Então, o ambão é aquele no qual se faz a liturgia da palavra, as leituras, homilia e as preces. As outras mesas, que podem ser estantes ou qualquer outras coisas, elas podem existir como não. Hoje conversava com a dona Perila isso, né? Às vezes, por exemplo, o próprio pessoal do canto pode fazer, no caso de vocês, pode fazer as intenções e dizer: mas padre, a gente quer fazer. Ótimo, fica num lugar à parte, não na mesa da palavra. O único lugar é não na mesa da palavra. Padre, nós não temos uma mesa da palavra com toda a dignidade. Aí que eu acho importante ter uma toalha. Às vezes, eu já rezei em lugares que a gente usava aquelas estantes que o pessoal canta mesmo, de mesa da palavra, porque não tinha. Então, o que a gente prezava? Ter uma toalha bonita. Uma toalha bonita não significa fica uma toalha cheia de bordado, mas uma toalha com meu gosto de bonito, tá? Só que ela caia até o chão, que não seja um cotoco assim, só um pedacinho economizando pano, né? Que ela vá até o chão, dos dois lados, bem cortada, com uma renda encerrando, ou com bordado referente, um tecido nobre,
né, que tem aí uma... e não precisa ser um tecido caro, por exemplo, um tecido nobre, bonito, que é o jacquard, não é um tecido caro. Mas ele tem uma referência. E aí ela esconde, aí ela faz o papel que eu falo às vezes, que a gente põe em toalha de mesa comprida, que é para esconder. Tinha uma senhora na igreja que dizia que as mulheres não limpavam o pé do altar, por isso colocava uma toalha até o pé do chão do altar para esconder as poeiras que ficavam embaixo, né? Mas isso é chatice. Mas você coloca a toalha, ela cobre todo, pronto. Ganha uma dignidade, põe um arranjo, uma flor, uma vela do lado, se conseguir, se não conseguir também não tem problema. Mas eu acho que a toalha, que é uma coisa que é mais fácil ter, porque você pode ter um ambão e 4 toalhas. E no mesmo ambão você vai fazendo as trocas. Então, nele, se preze pela leitura, pelas leituras, a homilia, etc. A homilia, se não for feita do ambão, ela pode ser feita também da cadeira. Vocês viram que eu gosto de fazer a homilia andando, né? Isso é a mania acho que de professor, mas antes de ser professor eu já andava. Assim, eu gosto de fazer a homilia mais próximo, mais perto. Mas oficialmente é no ambão ou na cadeira. E faz-se ali na lateral, próximo, com uma pasta, né? Cuidado com essas folhas na mão, né? Isso mostra um pouco de desleixo. Às vezes você vai fazer um aviso aqui, nunca aconteceu isso. Mas tem lugares que você chega e você tem um 7º dia, outro papelzinho, aí você vai passando os papelzinhos, aí cai o microfone, cai os papelzinhos, tudo no chão. Então, coloca numa pastinha, escreve ali. A pasta é ótima, porque ela esconde tudo, né? Você põe ali na pasta, ela está ali, ela esconde tudo que tiver, pode se juntar tudo ali e pronto, né? Por quê? Tem que sempre lembrar disso. Quem vai falar à frente, ele não precisa ter vestido de smoking, mas ele só precisa ter uma postura, porque todo mundo vai estar vendo, né? E a postura, a dignidade que a gente dá à celebração não se dá pelo ouro, mas se dá pela nossa postura. Eu acho bonito isso, né? A postura das pessoas ao fazerem os ritos não vai mostrar que ela tem uma roupa sofisticada, mas vai mostrar o gesto que ela coloca, a intenção, o amor com que coloca ali, né? E eu acho isso muito importante e valoroso, né? Então, só para fazer a diferenciação, mas a celebração de vocês acontece sem nenhuma dificuldade. Podem ficar tranquilos. Silvio? Oi, padre. Tudo bom? Tudo. Seguinte, dúvidas aí. Não é dúvidas, mas eu queria entender uma coisa. No lecionário, normalmente, quando a gente faz as leituras, lá está escrito primeira carta de São Paulo, segunda carta de São Paulo. Depois, do lado, no lecionário, sempre vem com umas frases. Da onde foi tirado isso? E outra pergunta, já emendando nisso daí. Tem muita gente, eu acho bonito, às vezes, que faz nas leituras, não todos os domingos, mas faz principalmente em celebrações festivas, a vela está do lado do lecionário ou vem algum acólito com vela para acompanhar a leitura. O que o senhor acha disso? Então, começamos de trás para frente. Eu sugeri para a Cris colocar um castiçal com a vela do lado, exatamente porque se dá uma maior dignidade. Às vezes a gente não tem acólitos para segurar, né, do lado. Quando segura, é no Evangelho. Para se dar a solenidade da liturgia da palavra, está na leitura do Evangelho. Por isso que tem incenso, tem uma outra procissão, eu vou falar dessa procissão, e teria as velas. Se você quiser iluminar, eu estava sugerindo isso à dona Pirila hoje, na mesa da palavra. Neste tempo que o Brasil comemora o mês da palavra, é o mês de setembro, pode se colocar. Por exemplo, na comunidade de vocês, eu nunca vi vela em volta da palavra. Se colocasse durante esse mês, percebe que é uma coisa simples, mas dá um destaque, muda.
né? Então, isso é interessante. Às vezes, sinais pequenos chamam bastante atenção e dão o destaque, a dignidade ali necessário para aquilo. Então, pode-se ter, como pode-se não ter. O essencial, se for ter, é na hora do evangelho. Mas eu acho que nesse mês também valeria a pena, porque ficaria bem bonito. Respondi, eu não lembro qual outra pergunta que você fez. A outra pergunta foi com relação às leituras, que tem aquelas citações do lado. E tem muita gente que ainda, eu pelo menos aprendi, de que não se fala primeira leitura, né? Já fala assim, leitura da Carta de São Paulo, ou leitura da... Porque você já está proclamando a primeira, não precisa falar que é a primeira, porque todo mundo sabe que vai ser a primeira e a segunda, né? Mas eu não sei como que é essa coisa. Esse excesso de repetição surge dessa necessidade que nós temos de ficar instruindo todas as coisas, explicando muitas coisas. Então, pode-se começar a leitura da Carta de São Paulo, leitura do livro de Esdras, tal. Aquela frase que surge ali, ela foi inserida como vamos dizer, um pequeno resumo do texto. Mas essa frase, ela não é destinada para ser lida. Por exemplo, vamos pegar aqui, 22º domingo do tempo comum, ano B. Está aqui, marcado com a fitinha. A segunda leitura foi de foi de Tiago, né? Irmãos bem-amados, todo dom precioso e toda dádiva perfeita vem do alto. Aí estava abaixo escrito, sede praticantes da palavra. Essa frase está no texto. Geralmente, essa frase está no texto e é como se fosse uma frase de impacto do texto. Mas ela não é para ser lida. O que se podia fazer antes dos textos deixarem de ser lidos em latim eram essas frases. Os comentários nasceram para explicar os ritos que não se entendiam. Então, essas frases eram feitas nos textos que não se entendiam. Então, se lia o texto em latim, mas se fazia um breve comentário. A leitura que ouviremos fala sobre a importância de ser praticante da palavra de Deus, e o Evangelho fala que devemos ser homens puros de coração. Ponto. E iniciava as leituras em latim. Por isso que os comentadores começaram a perder sentido. Porque se eles vão explicar a leitura, e às vezes tinha missa que a gente ia, que os comentadores eram tão empolgados que eles faziam a homilia antes do padre ler o evangelho, ler as leituras. Nem precisava fazer a homilia depois. Então, é preciso cuidar disso, né? Até em ritos que se conhece pouco, nós paramos de dedicar a explicação, por exemplo, ordenações. Para quê? Para que o povo acompanhe. Às vezes o comentário dizia, agora vai acontecer isso. A hora que acontecia, você já estava de saco cheio, me desculpe o saco cheio, porque já explicou tanta coisa. Deixa ver acontecer. Vamos observar o que acontece. Eu gosto de orquestra, porque a orquestra toca e depois, às vezes, o maestro vai dizer, olha, nós tocamos isso, ou ele antes diz, vamos tocar isso. E toca. E você ouve. Né? E você presta atenção e você vai observando e esse exercício de repetição vai aclarando cada vez mais. Então, essa frase é uma frase, por exemplo, você vai ver o texto para fazer a homilia, ou se você precisar fazer algum comentário sobre ele, essa frase é a mais importante do texto, vamos assim dizer. Esses dias eu até parei por curiosidade para procurar alguma coisa sobre isso. Foi até bom porque você ia perguntar. Já preveni. Eu não sabia disso. Obrigado. Nada. Acho que encerramos por hoje, Acho que padre. encerramos.
Então tá ótimo. Aí na semana que vem nós entramos já diretamente, primeira leitura, as partes todas que compõem e finalizamos com a oração da Assembleia, a oração universal. Fiquem com Deus, boa semana para todos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Jerônimo, desça sobre cada um de vós e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz, o Senhor vos acompanhe. Boa noite a todos. Amém. Boa Obrigada. noite, boa noite. Obrigada. Boa noite para todos. Bom descanso. Boa noite. Boa noite.